No fim das contas, o Danilo do Flamengo iria para a Copa de qualquer maneira. Pelo menos essa é a minha opinião e eu te trago para minha reflexão. Vem comigo. Danilo não foi convocado entre os 26 e o Carlo Ancelotti já levou esse meia a mais que ele agora introduz para os 26 com o Ederson da Atalanta. Vamos supor que o Ederson já tenha sido convocado entre os 26 e o Danilo de fora, com o Wesley cortado. Carlo Ancelotti seria obrigado a convocar um lateral, ele não ia ficar só com o Ibanez. Quem vocês acham que ele iria trazer para o grupo? Danilo, um jogador de 2 Copas do Mundo, ou apostar no Vitinho do Botafogo ou Paulo Henrique do Vasco da Gama? Pensando com a cabeça do Carlo Ancelotti e pegando um pouco da sua opinião, você pode responder aqui, mas eu acho que o italiano iria com facilidade no Danilo, já que ele trouxe o Ederson para o grupo, confiando que o Danilo possa disputar essa posição com o Ibanez pela lateral direita e abriu mão de ter um outro lateral. Esse lateral poderia ter sido o Vitinho, poderia ter sido o Paulo Henrique. Então imagino eu, de uma maneira ou de outra, o Danilo Luiz do Flamengo estaria na Copa do Mundo. É uma questão só de ordem cronológica. Ele esteve entre os 26, inclusive carimbado antes mesmo do dia da convocação final, e caso ele não estivesse nessa lista, acho eu, é só a minha opinião, minha percepção, ele iria no Danilo. E eu acho que não é nenhum absurdo pensar isso, até porque, vamos lá, a experiência do Danilo em Copas de não ser uma aposta e ser um Danilo para ser reserva dessa seleção brasileira. E se a gente for olhar para a Copa do Mundo, para as outras seleções, é uma posição que ninguém esbanja talento. A Alemanha vai usar o Kimmich, que é um baita meio-campista na lateral. O time de Portugal, por exemplo, tem Dalot como reserva na lateral direita, é um jogador comum, razoável. A França, toda poderosa, grande favorita, tem Malo Gusto, é um lateral que sofreu contra o Flamengo na Copa do Mundo de Clubes, em que o Flamengo ganhou por 3-1 o time de Londres. Então, são laterais normais, óbvio que vivendo fase melhor do que a do Danilo, não vou discordar de ninguém. E quem falar, mas o Danilo não joga de lateral no Flamengo, é uma verdade, mas se a gente for olhar para os cortados, Militão é zagueiro do Real Madrid, e o Wesley ala pela esquerda na Roma. Então os cortados também não são laterais de ofício, pelo menos não vem exercendo esse papel pelos seus clubes. Então para uma seleção que teve 2 laterais, o Militão seria o titular, se machucou, e agora o Wesley se machucou, tá bom demais ter o Danilo como reserva, e ele fatalmente seria convocado, pelo menos na minha percepção. Acho eu que na lista larga, tendo Danilo, Vitinho ou Paulo Henrique, o Carlo Ancelotti iria convocar o Danilo do Flamengo.